Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de História. Pegue o livro de vocês, este livro aqui, super legal. E aí, vocês vão abrir na página 106. O nosso tema hoje é a passagem do tempo. Nós vamos começar a nossa aula fazendo uma observação nesta imagem. Olha o que as crianças de uma escola estão fazendo. Elas estão observando. Será que vocês sabem o que elas estão observando? Olha que um bebê, depois ele cresceu um pouquinho mais, e depois agora está mais mocinho. O que será que esses alunos estão observando? Eles, gente, estão observando a linha do tempo dessa criança, o passar do tempo dessa criança. Olha, como que é o passar do tempo modifica também as pessoas. Você já montou, será a sua linha do tempo? Você já pegou a sua foto de pequenininho, depois você pegou das fotos de você um pouquinho maior e as fotos atuais? Se você não fez, eu sugiro que você faça, que vocês vão ver como que o passar do tempo também modifica as pessoas. Olha que lindinho, né, que vai ficando. Está lindinho e continua, né? Vamos lá. Aí, nós vamos aqui, olha, tem mais um pouquinho aqui, ó, que na minha não aparece. Depois aqui, ó, um pouquinho maior, e depois aqui, ó, mocinho mesmo, olha o passar do tempo, ó. Começou aqui e terminou aqui. Agora, ideias em construções. Olha, vamos ver o que vai ter nessas ideias. Você já parou para pensar que ao longo do dia realizamos diversas atividades? Vocês já pararam? Quantas coisas a gente não faz durante o dia? Desde a hora que a gente acorda até a hora que vamos dormir? Vocês já pararam, já pensaram nisso? Então, olha aqui, um pouquinho desse exemplo. Ó. Observa as imagens de um dia da vida de Pedro. Olha aqui. Dá uma olhada, vamos lá, ó. Pintando, comendo, estudando, saindo da escola, brincando aqui mais ainda, olha, com os seus pais. Quantas atividades o Pedro fez? Aí, como eu sei que também vocês, como o Pedro, tem bastante atividade, vocês vão fazer essa página 109 para mim como tarefa. Olha aqui. Desenhe 3 atividades que você realiza no seu dia e explique aos seus colegas. Aqui não temos como explicar, porque a gente está na aula, né? Não é aula mesmo na escola, mas vocês fazem e eu tenho certeza que vocês vão gostar de entender quantas coisas vocês fazem durante o dia que vocês fazem e a gente nem percebe. O que você faz após acordar? Logo que você acorda, qual que é a sua primeira atividade? O que você faz após o almoço? O que você faz antes de dormir? Isso aqui, 3 atividades. Eu tenho certeza que você faz muito, muito mais. Vamos lá para a página 110. Construindo conhecimentos, a rotina na vida das pessoas. O que isso influencia na nossa vida, a nossa rotina? Vocês sabem o que é rotina? Vocês já sabem muito bem o que é essa palavra? Rotina, para quem não sabe, é algo que a gente faz sempre, rotineiro. E geralmente a gente faz naqueles determinados horários, manhã, tarde e noite, que eu faço todos os dias naquele período. A rotina na vida das pessoas.
Todo costume e ação que ajuda você a se organizar em casa ou na escola é uma rotina. É aquilo que você faz diariamente. Aqui, para que a rotina aconteça, precisamos nos organizar em relação ao tempo. E isso só é possível quando dividimos o tempo. Um dia, por exemplo, é dividido em 3 períodos: manhã, tarde e noite. A partir dessa divisão, conseguimos organizar a nossa rotina para realizar diversas atividades. Então, aquilo que eu me proponho a fazer no período da manhã é uma atividade, à tarde é outra e para a noite é outra. Né? Você já pensou se eu jantasse no café da manhã? Será que ia ficar legal? Porque tudo tem que ser organizado conforme as necessidades nossas e conforme aquilo que vai nos ajudar a ter uma vida organizada. Por isso que tem a rotina. Observe as situações. Então, aqui, muitas pessoas têm como rotina, no período da manhã, tomar café da manhã com a família. Esse momento é maravilhoso. Se possível, sentem junto com a família, tome o café da manhã gostoso, acorde um pouquinho mais cedo, é bem legal todo mundo junto, é um momento assim que começa a iniciar amanhã, o dia, de uma maneira bem legal. Aí nós temos aqui, por causa do trabalho, muitas pessoas passam o dia fora de casa e precisam almoçar em restaurantes no período da tarde. Hoje, no nosso dia a dia, a gente faz muito isso, almoça fora. Antigamente, essa rotina era muito difícil acontecer, porque o papai saía para trabalhar e muitas vezes a mamãe ficava em casa. E aí, todos almoçavam juntos. Hoje, essa realidade modificou. Muitas famílias acabam almoçando fora de casa. Então, como mostra aqui, claro, nós estamos num período que nós também tivemos que modificar essa rotina devido à quarentena. Então, a gente não pode ir nesse momento em restaurantes e almoçar fora. O máximo que a gente pode pegar é uma comida e acabar comendo em casa mesmo, ou em algum lugar mais fora dos estabelecimentos comerciais, devido à pandemia que nós estamos vivendo. Mas, antes disso acontecer, era algumas rotinas, né, de famílias almoçarem fora de casa, era uma rotina que tinha no seu dia a dia, sim. Aí, por causa, né, claro, do trabalho. Aqui, alguns adultos só conseguem ter a rotina de estudo no período da noite. Isso pode acontecer por terem que trabalhar durante o dia. Isso também é muito comum, por isso que vocês têm que aproveitar bastante o tempo de vocês hoje, que vocês podem estudar durante o dia, aproveitem bastante e estudem bastante, porque quando se tornarem adultos, talvez isso não seja possível. Aqui, a organização da rotina é uma prática que acontece em diferentes culturas. Acompanhe com o seu professor a leitura do texto sobre a rotina das crianças chavantes da aldeia da Cibetânia, localizada no Mato Grosso. Gente, vamos parar um pouquinho para pensar. Nós que vivemos na cidade, nós temos uma rotina que, vamos falar de uma criança, né? Uma rotina de uma criança. Geralmente, ela acorda, ela toma o café da manhã, ela vai para a escola. Quem estuda no período da tarde já é um pouquinho diferente a rotina, mas quem estuda de manhã, ela vai para a escola, ela estuda, ela volta, ela almoça, ela tem algumas atividades durante o período da tarde, como tarefinha, como gosta de fazer uma natação, um inglês. É uma rotina de nós que moramos no centro urbano na cidade. Agora, uma criança, igual a gente vai ouvir a história, que é um índio e que mora numa aldeia, será que essa rotina é parecida com a de vocês?
Então, vamos ler essa história para a gente saber juntos se é igual ou diferente. Vamos lá. Então, aqui, as crianças são as primeiras a acordar. Olha aqui, ó. Acompanhe o seu professor a leitura do texto, bem bonitinho. Então, presta atenção. As crianças são as primeiras a acordar. Após o nascer do sol, elas saem para brincar. Sobem árvores, brincam com os animais da aldeia, cães, galinhas, papagaios, filhotes de ema e até porco do mato. Depois de tomar o café da manhã, mais tarde, elas almoçam e vão para a escola. Lá permanece até o final da tarde. Enquanto as crianças estão na escola, os homens aproveitam para caçar e cultivar a roça. As mulheres, por sua vez, preparam a farinha de mandioca para fazer a tapioca. No restante do tempo, elas criam artesanatos. No final da tarde, as crianças já retornam da escola e estão em casa. Depois, elas jantam com os adultos e, em seguida, todos na aldeia vão dormir. E aí, essa rotina, será que é da família de vocês? Será que é diferente? Então, nós temos que pensar o seguinte, que cada família tem a sua rotina bem diferente de uma da outra, né? Todo mundo se adapta a quê? Ao trabalho e às suas necessidades. Aqui. Liste as atividades que as crianças chavantes fazem por período. Então, quem está assistindo a aula gravada, vai voltar aqui no texto, vai ler novamente bem bonitinho, para responder aqui para mim A, B e C. Então, vamos lá. Liste as atividades que as crianças chavantes fazem em cada período. Manhã. O que elas fazem de manhã? Vamos lá, voltando no texto. O que elas fazem? Ó. As crianças são as primeiras a acordar. Após nascer o sol, elas saem para brincar. O que elas fazem? Sobem árvores, brincam com os animais da aldeia, cães, galinhas, papagaios, filhotes de ema e até porco do mato. Depois tomam o café da manhã. Mais tarde, elas começam e vão para a escola. Lá permanece até o final da tarde. Né? Então, o que elas fazem de manhã? Nesse parágrafo aqui que vocês leram novamente comigo. Então, vamos lá. Vocês vão responder assim, ó. Manhã, sobem árvores, brincam com cães, galinhas, papagaios, filhotes de ema e até porco do mato. Em seguida, tomam o café da manhã. Então, elas acordam e vão brincar. Depois, elas tomam o café da manhã. Não é isso que falou aqui? Aí, vamos voltando aqui. Segunda pergunta. E o que elas fazem à tarde? Vamos lá, vamos voltar aqui à tarde. Mais tarde, elas almoçam e vão para a escola. Lá permanecem até o final da tarde. Então, o que vocês vão responder na segunda questão? Vocês vão aqui, B. Tarde, almoçam e depois vão para a escola, onde permanece até o final da tarde. Gente, procurem sempre no texto para responder as perguntas. Podem grifar para facilitar para vocês, que fica melhor, tá? Vamos voltar aqui novamente. Aqui. E à noite, o que elas fazem? Vamos lá no texto. Vamos lá. No final da tarde, as crianças já retornam da escola e estão em casa. Depois elas jantam com os adultos e em seguida todos na aldeia vão dormir. Então, eles dormem cedo e acordam bem cedo. Essa é a rotina deles aqui.
Então, vocês irão responder para mim. Jantam com os adultos e depois dormem, tá? Será que essa rotina que vocês fazem com os pais de vocês? Será? Aí, nós vamos lá na página 114, aqui. Há algumas atividades que as crianças chavantes realizam e que você também faz no mesmo período? Estou perguntando, sim ou não? Se sim, quais são essas atividades? Então, aqui você vai responder pessoal, uma resposta pessoal de vocês. Aqui, enquanto as crianças estão na escola, os homens aproveitam para caçar e cultivar a roça. As mulheres, por sua vez, preparam a farinha de mandioca para fazer a tapioca. Hoje, né, na nossa rotina, muitas famílias já incluem a tapioca também, porque é um alimento bem gostoso e bem nutritivo. No restante do tempo, eles criam artesanatos. De acordo com o trecho destacado, marque um X na resposta correta. Então, se você tiver dúvida, leia novamente para responder aqui para mim. Qual dessas três respostas está correta? Os homens e as mulheres realizam diferentes atividades antes de as crianças irem à escola. Os homens e as mulheres realizam diferentes atividades no período em que as crianças estão na escola. Os homens e as mulheres realizam diferentes atividades depois que as crianças voltam da escola. Qual dessas respostas está correto? Gente, vocês vão marcar um xizinho aqui na segunda, que é a resposta correta, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó, no segundo quadradinho. Os homens e as mulheres realizam diferentes atividades no período em que as crianças estão na escola. Aqui o estão ficou sem acento, gente, vocês colocam o tio aqui, e período também ficou sem acento, coloca acento agudo aqui. Como eu havia dito para vocês, o meu computador não está corrigindo todos os acentos, mas por favor, corrijam aí vocês. Agora, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, desculpa. Aqui, tá bom? E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje de história. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!